40 dias em oração, 39º dia, 4 de abril de 2020, sábado, quinta semana da Quaresma. Jesus cumpre a sua missão. Logo após a oração sacerdotal, e aliás, somente São João, no seu Evangelho, narra a oração sacerdotal, que é o capítulo 17 do Evangelho de São João. Logo após esse momento, Jesus, acompanhado por seus discípulos, se dirige ao jardim do Getsêmani, no Monte das Oliveiras. Aliás, Jesus já houvera estado ali no jardim do Getsêmani muitas outras vezes. Com certeza, porém, jamais tão triste e angustiado como naquela sexta-feira. Ali, meus irmãos, no Getsêmani, aconteceram os últimos, os mais difíceis e também riquíssimos momentos da vida de Jesus antes de ser preso. Jesus orou ao Pai, exortou seus discípulos. Aliás, você, meu irmão, você, minha irmã, você já percebeu que Jesus, Jesus jamais se deixa vencer em generosidade, jamais, quanto a nos dizer, repetir, insistir que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Que se quisermos ser perfeitos, temos que tomar a nossa cruz de cada dia e segui-lo. Que Ele é o pão da vida. Ele não se deixa vencer em generosidade a nos lembrar, nos exortar, para que nós não percamos a vida. E muito mais que isso que eu disse agora, muito mais. E tudo para que não percamos o caminho da salvação. Obrigado, Senhor Jesus, por teu eterno amor. Repetindo então, no Getsêmani, Jesus orou ao Pai, exortou seus discípulos, teve sua traição consumada por Judas Iscariotes, curou Malco, que era o servo dos sumos sacerdotes, declarou sua divindade e se entregou aos soldados que foram prendê-lo. Quanta coisa especial aconteceu ali no jardim do Getsêmani. Pois bem, quando Jesus e seus discípulos chegaram ao Getsêmani, Jesus disse a alguns dos seus discípulos que permanecessem ali à entrada, sentados. Ele iria mais para dentro com Pedro, Tiago e João para orar. Marcos capítulo 14, versículo 32b. Aos 3 que o acompanharam, quem acompanhou Jesus? Pedro, Tiago e João. Jesus fez uma confidência a Pedro, Tiago e João. Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mateus capítulo 26, versículo 38. Nunca, meus irmãos, nunca deixemos ninguém sofrer sozinho. Acheguemo-nos sempre à dor do outro. Como é triste sofrer sozinho. Jesus mesmo lhes pediu, a Pedro, Tiago e João,
que eram os seus discípulos mais íntimos: ficai aqui e vigiai comigo. E Jesus se encaminhou sozinho, deixando-os mais à parte, para um lugar mais à frente, mais ermo, ali no jardim. Prostrando-se, diz-nos a passagem bíblica, prostrando-se com a face por terra. Meus irmãos, imaginemos, tentemos trazer à nossa mente, ao nosso coração, aquela imagem: Jesus prostrado por terra. Que dor, que aflição, que angústia, tal imolação. Que angústia, tal imolação. E homem algum foi capaz de sofrer por outro homem, por outra pessoa. Só Jesus, por causa de nós, por causa de mim e de você. Quando nós lermos, meus irmãos, esses textos, mergulhemos o nosso coração, nossa alma, nosso entendimento em cada uma das palavras. Ler por ler vira uma leitura dinâmica, mas não modifica a alma, não alimenta o espírito, não sustenta a nossa vida. Se assim o fizermos, lermos como quem saboreia, como quem mastiga e rumina, nós conseguiremos viver também aquilo que o texto nos recorda, porque o texto é real, a Bíblia é verdadeira, tudo o que nós estamos dizendo aconteceu. Então Jesus, prostrando-se com a face por terra, orou ao Pai: Pai, meu Pai. E nós conhecemos essa passagem muito claramente. Se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, meu Pai, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Mateus 26, 39. O evangelista São Lucas traz também para nós duas informações muito importantes na narrativa do seu evangelho. Apareceu a Jesus, depois desse momento indescritível, tamanha angústia, tamanho sofrimento, apareceu a Jesus um anjo do céu para confortá-lo. Lucas capítulo 22, versículo 43. Depois desse momento angustiante no qual lhe apareceu um anjo do céu, Jesus tinha sua alma consumida, tinha sua alma angustiada e entrou em agonia, diz-nos o texto em Lucas, entrou em agonia e orava ainda com mais instância, com mais insistência, com mais força e confiança no Pai. Seu suor, diz-nos São Lucas, no capítulo 22, versículo 44, seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Que dor, que dor, que dor. São Mateus nos narra que Jesus, angustiado que estava, saiu várias vezes daquele lugar onde orava, indo até Pedro, Tiago e João, talvez para encontrar neles um apoio, um consolo, mas Jesus sempre os encontrava dormindo. Num desses momentos, Jesus olhou para Pedro e disse-lhe: Então, não pudeste vigiar 1 hora comigo? Não paramos 1 hora
para adorar, para proclamar, para calar o nosso coração e a nossa voz e deixar a presença dele ser a força. Mateus capítulo 26, versículo 40b. E aí, nesse momento, nós falamos que no Getsemane Jesus orou ao Pai e exortou também os seus discípulos. E ele disse aos discípulos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, claudica, cai, se entrega, peca. Mateus capítulo 26, versículo 41. Por fim, meus irmãos, Jesus disse aos seus discípulos: chegou a hora, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos! Aquele que me vem trair está perto daqui. Mateus 26, 46. A palavra de Deus nos dá conta de que a noite já estava bem avançada quando Judas Iscariotes chegou ao Getsemane, acompanhado dos guardas do templo e de soldados romanos. Judas Iscariotes identificou Jesus para os algozes, saudando-o com um beijo, como havia sido combinado, mancomunado. Pedro, parece que Pedro ainda não havia entendido a missão de Jesus. Pedro estava com uma espada e simplesmente, quando os soldados chegaram com Judas e se aproximaram de Jesus, Pedro tirou a espada, feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Mas Jesus interveio: deixai, basta! Não foi para isso que eu vim. E tocando a orelha daquele homem, curou-o. Lucas 22, 50. E voltando-se para seus algozes, disse Jesus: como a um bandido saístes com espadas, com porretes para prender-me? Marcos capítulo 14, versículo 48. O próprio Jesus perguntou aos soldados sobre quem eles estavam procurando. E eles disseram-lhe que era Jesus de Nazaré. Então, prontamente, Jesus lhes respondeu: sou eu. E o texto sagrado nos diz que eles recuaram e caíram por terra diante da palavra de Jesus: sou eu. João capítulo 18, versículo 6. Sim, meus irmãos, sim. Aquele que pouco antes estava clamando ao Pai entre angústia e suor, era também o Rei do Universo, cuja presença homem algum pode resistir. Aqueles homens, os soldados, os algozes, haviam ido muito bem equipados para prenderem Jesus, mas não puderam resistir. Não puderam resistir ao peso da majestade do Filho de Deus. Aquela, meus irmãos, não foi uma prisão forçada. Não houve resistência por parte de Jesus. Jesus se deu
se entregou livremente por mim, por você. Obrigado, Senhor Jesus. Digamos, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Então, Jesus estava preso. Os guardas o conduziram a Anás, que era o sumo sacerdote daquele ano em Jerusalém. Porém, Anás, como condenar Jesus? Por que condenar Jesus? E Anás envia Jesus preso a Caifás. Caifás, também não sabendo como resolver, quando se está diante da inocência, quando se está diante da pureza, da santidade de Jesus, não há o que fazer senão quedar-se. E de novo, Anás devolve o preso para Caifás. De novo não, devolve. E Caifás enviou Jesus ao pretório, que era a residência oficial do governador romano, que era Pôncio Pilatos. E aquele lugar chamado pretório era o lugar onde ele julgava as causas que lhe eram enviadas. O Santo de Deus, Jesus. O Santo de Deus, como um cordeiro. Cordeiro ele era, mas ele estava na mão daqueles homens, Anás, Caifás, Pilatos, como um joguete. Mas a escritura estava sendo cumprida. Bem, Jesus agora estava diante de Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia. Perguntas, respostas, perguntas, respostas. E Pilatos cada vez mais confuso, ou cada vez mais certo, decidido. Não há pecado neste homem. Por que mantê-lo? Por que retê-lo? Por que prendê-lo? Por que condená-lo? Por que matá-lo? E Pilatos também não encontrava motivo algum para condená-lo. Ademais, Pilatos estava enfrentando uma situação política complicada para o seu nome. E o cargo? Perder mordomias, benesses, favores? Não quero condená-lo. Não vou criar atritos para o meu cargo. Por isso, como eu disse, para evitar transtorno para si, Pilatos envia Jesus a Herodes. Vejamos, meus irmãos, Anás, Caifás, Pilatos, Herodes. Mas tinham que condená-lo. Essa era a meta, esse era o foco. Alguém tinha que encontrar crime em Jesus para levá-lo à cruz. Ele precisava ser condenado. E Herodes também o devolveu novamente a Pilatos. Herodes devolveu novamente Jesus a Pilatos. Que via dolorosa, que via dolorosa, que via dolorosa. Quanta humilhação. Perdão, Jesus. Pilatos resistia em condenar Jesus. Não por compaixão. Compaixão? Não. Por complicações políticas que ele não queria aumentar na sua conta para não ter risco à sua posição. Ele temia se indispor com Roma.
Na vida, queridos irmãos, quantos não querem perder a mordomia, a vida boa, ainda. Quem quer perder a vida boa? Pilatos até propôs àqueles que ali estavam, e nós nos lembramos da cena, a multidão gritando: crucificam, crucificam. Pilatos até propôs surrar, bater em Jesus e depois libertá-lo. Ofereceu até uma alternativa ao povo: Jesus ou Barrabás. E o povo gritava: liberta Barrabás, liberta Barrabás, crucifica Jesus, crucifica Jesus. Vocês sabem, meus irmãos, vocês sabem quem era esse povo? Quem era esse povo que histericamente gritava: Barrabás, 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 liberta Barrabás? Sabe quem é esse povo? O mesmo que domingo de Ramos, 5 dias antes, ovacionava Jesus, louvando: Hosana, Hosana, Hosana ao filho de Davi. O mesmo povo, os mesmos lábios que beijam, cospem. Os mesmos lábios que dizem palavras de amor, entregam a morte. Perdão, Jesus. Perdão, Jesus. Antes da crucifixão de Jesus, uma sessão de tortura. Com certeza, irmãos, lembremos dos relatos bíblicos, de tudo o que aconteceu nas torturas, cusparadas, açoites, zombarias, ironias. Recordemos toda a citação bíblica. Zombavam dele gritando: salve, rei dos judeus! Diziam os soldados e o povo também. Jesus foi despido de suas vestes, cobriram-lhe com um manto vermelho, velho e desgastado, talvez a capa de algum soldado. Improvisaram-lhe uma coroa de espinhos. Perdão, Jesus. Perdão, Jesus. Como doía. Tenta sentir a dor na solidariedade. Tenta sentir a dor com Jesus. Como doía em sua fronte aquela coroa. Ali sangrar mais e mais, mais e mais. Perdão, Jesus. Os soldados lhe puseram na mão uma vara, como se fora um cetro. Agora sim, o manto real, a coroa e o cetro. E lhe diziam os soldados com zombaria, fingindo uma reverência, dizendo-lhe: salve, rei dos judeus. Mateus, capítulo 27, versículo 29. Cuspiram-lhe, golpearam-lhe a cabeça com aquela vara que era o seu cetro, chutaram-lhe. Perdão, Jesus. Levaram-no por fim para fora da cidade para ser crucificado. O Gólgota. O Gólgota fica fora da cidade. E Jesus carregava em seu ombro a nossa cruz, o peso do nosso pecado. Ele que era o Cordeiro de Deus que veio ao mundo para tirar-lhe o pecado. E com isso, Jesus estava cumprindo a sua missão. Foi para isso que ele, o Cordeiro de Deus, veio ao mundo. Jesus foi crucificado no Gólgota. Deu a sua vida àquele que é a própria vida.
A crucifixão de Jesus foi lá pelas 9 horas da manhã e sua morte aconteceu provavelmente às 15 horas. Seu corpo foi retirado da cruz e depositado em um sepulcro ali perto. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Solidárias, como você está solidário, minha irmã, você é minha irmã solidária, solidárias à dor de Jesus. Leia, só